E depois de o Guilherme acabar a conversa com os parentes dele, ele continuou mostrando o planeta para o Marcos com os cientistas, que estavam olhando, ficando impressionado com tanta tecnologia, coisas que estavam muito à frente de toda a tecnologia da Terra. E numa hora estava vendo um prédio que estava se movimentando e viram muitas pessoas que estavam por lá pela janela. E o Guilherme disse que cada praia daquele poderia conter o tanto de gente que encheria a Terra inteira. E eles disseram que isso poderia ser fisicamente possível, mas o Guilherme disse que com a tecnologia deles consegue fazer isso. E acabou teletransportando eles para um local que o Guilherme disse que eles serviam vários tipos de comidas de vários tipos de planeta para os visitantes. E disse que eles poderiam ficar à vontade. E nessa hora chegou também o Douglas junto com o Fumaça e disse que iria querer um prato que ele falou lá, um nome estranho, e acabaram servindo para ele. E o Marco viu ele, perguntou o que ele estava fazendo lá. E o Douglas disse que ele de vez em quando acaba vindo nesse planeta para comer comidas diferentes. Só que ele tem um prato bem preferido junto com o Fumaça. E o Marcos perguntou se estava só eles por lá. E ele disse que não, que o resto da turma também estava lá. E o Marcos acabou vendo o resto dos amigos dele todos sentados numa mesa com muita comida lá. E os cientistas viram e chegaram também junto. E o Marcos perguntou desde quando eles estavam lá. Eles disseram que acabaram de chegar. E perguntaram se eles tinham condição de bancar toda essa comida. Daí eles disseram que tudo isso era de graça. Aqui nesse planeta não existe comércio. E os cientistas disseram que isso seria impossível e perguntaram para o Guilherme se isso era verdade. E o Guilherme confirmou, dizendo que sim. E perguntaram então como era que ele fazia as coisas. E o Guilherme disse que todo mundo tinha acesso ao que todo mundo tinha, já que aqui todas as pessoas são honestas umas com as outras, já que não existem segredos, todo mundo pode ver e ouvir o que todo mundo faz. Então não dá para ter crédito com senha ou coisa do tipo para querer esconder alguma coisa. Não dá. Além do mais, que não existe nenhum tipo de objeto que possa ser considerado como moeda de troca entre comércio aqui. E perguntaram por que não. E o Guilherme disse que ouro não adianta porque eles podem produzir ouro com a tecnologia deles. Pedras preciosas, qualquer tipo que é considerado preciosa em outros planetas, eles podem produzir simplesmente, fazer até roupas disso. E também qualquer tipo de metal raro que é considerado tão raro em vários tipos de planetas, eles podem produzir, já que descobriram a estrutura molecular deles e como é feito. Além do mais, algumas coisas que às vezes são colocadas em comércio são alguns tipos de pedras do Centiverso, e as pessoas de vez em quando, por elas serem tão raras, eles acabam trocando, mas isso não é usado como comércio aqui. As pessoas simplesmente podem chegar e acabar usufruindo das coisas que as pessoas fazem aqui. Conhecimento, todo mundo sabe o que todo mundo sabe, porque todo mundo pode ter acesso às mesmas informações. Trabalho também não é usado como moeda de troca, porque eles podem fazer essas coisas sozinhos. Só as crianças menores que têm dificuldade para começar a fazer qualquer tipo de coisa, que elas precisam de atenção. Mas fora isso, qualquer tipo de trabalho, cada pessoa consegue fazer por si próprio, graças às suas tecnologias. Podem construir prédios enormes em segundos, só tendo o material necessário e querendo. Além do mais, tudo que vocês têm dificuldade lá e tudo que vocês usam como moeda de troca no seu planeta aqui não é necessário. E todo mundo ficou chocado com isso, porque nunca nem sonharam em ouvir uma coisa dessa em algum lugar que pudesse existir. E logo o Marcos ficou vendo lá tudo que eles estavam propondo lá de comida. E daí o Marcos viu que já estava na letra do planeta dele e perguntou como isso era possível. E o Guilherme disse que é uma nova adaptação. Cada planeta novo que chega aqui é examinado a origem da pessoa para poder adaptar a escrita ao planeta dele. E o Marcos ficou surpreso por já estarem colocando as informações do planeta dele aqui. Então ele começou a ver vários tipos de comida que ele nunca tinha ouvido nem falar. E o Guilherme foi explicando sobre como era cada um. E disseram que era só eles se sentarem que já poderiam receber o que eles tinham pedido. E não viram nenhum lugar. E o Guilherme disse que era só sentar. E o Marcos só se sentou e apareceu uma cadeira com uma mesa bem na frente dele. Ele disse que isso era incrível. E todo mundo lá se sentou e viu que foi aparecendo. E resolveram comer várias coisas diferentes que disseram que era a melhor comida que eles já tinham provado na vida deles. E perguntaram sobre os recursos alimentícios, como era que eles conseguiam. E o Guilherme explicou que, por eles conseguirem desenvolver bem a agricultura tão rapidamente, isso também não é problema. Eles podem criar muitas coisas rapidamente, o que leva meses e até anos no planeta Terra, aqui leva segundos, já que eles também possuem tecnologia de viagem no tempo. E ficaram surpresos com tudo isso. E depois eles continuaram andando e o Marcos viu que a turma dele
lá dos seus amigos, eles saíram para um outro canto, disseram que iriam aproveitar mais umas coisas que eles souberam que tem por lá, junto com o Douglas. E no momento, eles acabaram indo até um local onde o Marcos viu piscinas que ficavam flutuando. E o Guilherme disse que era só pular nelas que eles chegariam, eles não entenderam muito bem. E daí o Guilherme jogou um dos cientistas lá só para mostrar. E daí ele entendeu, eles podiam flutuar até as piscinas e nadar nelas. E ela ficava com mais bolha. Eles acharam incrível como era tudo aquilo. E até dar para respirar embaixo d'água. E o Guilherme disse que isso era só umas coisas simples que eles mostravam para os visitantes. E mais probabilidade de coisa que dá para fazer. Então ele começou a mostrar mais pontos onde as pessoas usavam para lazer. E o Guilherme passou boa parte do dia mostrando mais coisas para eles, até a noite. E no momento que eles voltaram para casa do Guilherme e estavam conversando à mesa lá, um dos exploradores espaciais perguntou para o Guilherme se ele podia fazer mais perguntas acerca de algo meio delicado. O Guilherme disse que sim. E ele perguntou como era que as pessoas tinham intimidade por aqui. E o Guilherme disse que, na verdade, eles não tinham. Se quisesse, teria que estar longe do planeta. E ele ficou meio surpreso com isso. Então quer dizer que todo mundo pode ver o que todo mundo está fazendo. E o Guilherme disse que sim. E teve um outro que perguntou sobre por que ele não viu nenhum tipo de cemitério por aqui. E o Guilherme disse que é porque não existe. Ninguém fica doente aqui, também ninguém morre. A não ser que alguma coisa realmente consiga fazer com que a pessoa seja apagada da realidade. E perguntaram como assim as pessoas não morriam. E eles pensaram que ele só era uma inteligente assim. E o Guilherme explicou que há muito, mas muito tempo atrás, um dos observadores acabou chegando no Restauraverso. Ele acabou descobrindo como era que funcionava a restauração celular, onde as pessoas poderiam acabar fazendo com que as suas células se renovassem e até como fazer com que elas se renovassem tão rápido que parecia ser autocura, como de muitos povos que existem no Restauraverso. Então, isso foi implementado nos observadores há muito tempo. E daí, os observadores não envelhecem, não ficam feridos e podem viver por tempo indeterminado. Daí todo mundo ficou chocado e perguntaram se realmente eles não morriam. E ele disse que sim. E ficaram surpresos com isso. Depois que acabaram de comer, eles foram colocados numa área onde simulava o quarto deles, onde eles podiam descansar. E todo mundo ficou surpreso com isso. E depois de dormir uma noite toda, eles acordaram de manhã e tinham uma pergunta que eles queriam fazer há muito tempo para o Guilherme. E perguntaram para ele se não teria como fazer com que os seres humanos ficassem igual aos observadores, tipo, conseguir implementar as habilidades dele nas pessoas comuns. E o Guilherme disse que já tentaram fazer isso, só que o resultado foi um desastre. As pessoas enlouqueceram devido a muitos pensamentos que passavam rapidamente, as muitas informações que passavam pela cabeça das pessoas. E ninguém até hoje conseguiu ficar assim, e eles tinham até um exemplo lá. E nesse momento que o Guilherme estava falando, chegou os outros amigos do Marco e perguntaram o que ele estava fazendo. E o Guilherme disse que iria mostrar um exemplo de alguém que acabou ficando louco por tentar sugar a habilidade de um observador. E eles disseram que estava curioso para saber quem era. Então o Guilherme levou eles até uma sala muito grande pelo lado de fora. E quando eles entraram, viram uma zona escura e com muitos pontos brilhantes e esferas que tinham brilho dentro. E quando todos chegaram perto, viram que eram esferas que continham que parecia ser galáxias dentro. E perguntaram o que era. E o Guilherme disse que são chamadas de microgaláxias. São galáxias muito pequenas do espaço-verso, onde as coisas variam de tamanho. E havia uma galáxia dentro de uma esfera que contava a história de um garoto que acabou ficando louco depois de sugar a habilidade de um observador, assim do nada.